Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ImpulsoCast. Hoje vamos mergulhar em um tema muito essencial para empresários e gestores, sobre visão estratégica, foco e maturidade empresarial. Eu sou a Aline Souza, estou aqui com o Lucas Salmazo para trazermos mais esse episódio para vocês. É isso mesmo, Aline. E para enriquecer o nosso papo de hoje, a gente tem um convidado mais do que especial, Márcio Nobre, fundador da Nobre Mais, referência em assessoria e consultoria tributária e patrimonial. Seja bem-vindo, Márcio. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, Aline, Lucas. Estamos aqui nos bastidores com o Ronco e fico muito feliz desse convite, Lucas, porque eu sei que o ImpulsoCast, ele veio para ficar, né? E realmente vai brilhar e eu estou sendo honrado com esse convite aqui pelas primeiras vezes, as primeiras entrevistas. Muito bom, e a gente também por ter você aqui. Muito obrigada. Márcio, conta pra gente já começar ali com os pés na porta. Conta um pouquinho sobre como nasceu a Nobre Mais e como você construiu essa autoridade nesse mercado que é tão competitivo. Aline, eu trabalho com tributário, né? Essencialmente tributário. E não foi uma escolha minha, para falar a verdade. Não foi uma escolha minha. O tributário acabou me escolhendo ao longo da vida. E o que acontece? Vou ter que voltar, vou ter que contar um pouquinho de história, vou ter que voltar lá do começo, Pode ficar à vontade. como tudo começou. Eu trabalhava, meu primeiro emprego foi numa padaria. Eu tinha 13 para 14 anos, né? Eu fui balconista de padaria. Então, é o meu primeiro emprego. E nessa época, eu conheci o Felipe, que era o filho do dono da padaria, e o Felipe me chamou para fazer um curso, na época, curso técnico de contabilidade. Então eu estava terminando ali, na época que ele me chamou, e a gente já estava na faixa terminando o segundo ano do colegial. Aí ele me chamou para fazer um curso técnico de contabilidade. Aí eu fui. Eu nem sabia, assim, nem tinha perspectiva de fazer nada. Na minha família não tinha ninguém que tinha faculdade, então não tinha perspectiva nenhuma. E aí eu fui fazer esse técnico de contabilidade. Isso eu morava não em São Paulo, eu morava em São José dos Campos na época. Não morava com meus pais, tinha saído de casa para morar com meus tios. Então morei lá por volta de 3, 4 anos. Antes de terminar a contabilidade, eu vim para São Paulo. Em São Paulo eu fui terminar o curso de técnico. O meu professor na época, em São Paulo, chamou para trabalhar na empresa de consultoria, que ele trabalhava, uma consultoria tributária e fiscal, que era do Elzio Rocha Martarello e do Marcel Fillier, que foram meus dois mentores na área. E era Martarello e Fillier, consultoria fiscal. E ali eu comecei. A minha função, só para vocês terem ideia, era tirar xerox. Eu fui contratado só para tirar xerox, porque eles pegaram uma grande empresa na época para fazer levantamento, e eu eu ficava o dia inteiro numa máquina de xerox. Caramba. Vocês podem falar xerox, né? O pessoal fala, não pode falar xerox, é Pode. fotocópias, né? Fotocópias. Então, eu ficava lá tirando, Lucas, o dia inteiro. O dia inteiro. Para a geração Z, Xerox é você tirar uma cópia, né? É tirar Não é cópia. print, não, gente. Aí, vai vendo. Aí chegou um dado momento que eu não aguentava mais, porque eu ficava em pé o dia inteiro. Eu falava, mãe, vou desistir, não aguento mais. Falei com meu avô também, meu avô era muito próximo de mim. E aí ele falou, não, você tem que insistir, né? Você tem que ter paciência, é assim mesmo. E eu ganhava muito pouco, né? Eu achava, assim, um valor muito baixo. Na época, era tipo R$ 150, na época. Eu nem lembro se esses R$ 150 era o salário mínimo da época. Era menos do que um mínimo. E isso era em 97, mais ou menos. No ano de 97. Mas aí eu fui ficando. Aí acabou as Xerox, né? Graças a Deus. Aí eu fui planilhar essas notas fiscais. Eu não sabia mexer em Excel. Não sabia. Aí o pessoal começou a me ensinar. Ó, é assim, essa célula, né? Essa setinha aqui você vai pro lado. Se você colocar o mais e você vai somar, depois, sabe, todo o básico. Não sabia de nada, aí fui fazendo. Terminei as planilhas. Aí me ensinaram a fazer os relatórios daquelas planilhas. E ali eu já comecei a identificar que aquilo ali era um ponto de recuperação de imposto para aquela empresa. Falei, quer dizer que o que eu fiz lá está gerando esse crédito para a empresa e ela vai se beneficiar disso. E esse escritório vai ganhar um percentual em cima desse crédito. Nossa, aí eu pirei. Aí eu pirei. Falei, nossa, eu adorei isso daqui. Adorei. E aí comecei. Terminei contabilidade.
Aí depois fui fazer direito, fiz mais 5 anos de direito. E aí acabei tendo o quê? Unir os conhecimentos contábeis, né, que é da apuração de tributos, mais a vivência jurídica, que é a formação em direito. Aí depois de lá para cá, aí, falei assim, eu não quero outra área. Então eu não atuo com trabalhista, não atuo com civil, só tributário, exclusivamente tributário e contabilidade, os dois. Pô, que legal, Márcio, é inspirador. E geralmente é assim, né? Não é a gente que escolhe a área que escolhe a gente. Me identifico também. E conta pra gente como que foi esse processo de construir autoridade nesse mercado, nesses anos aí de advocacia e consultoria tributária. Ó, eu falei o ano, né, que eu comecei, em 97. Então, assim, o tempo, ele diz muito também. E eu fiquei focado só, né, só nessa matéria, só em tributário. Então, eu praticamente tudo que caía no meu colo, eu começava a ler. Então, todas as alterações, todas as instruções normativas, porque no tributário, todo santo dia tem uma norma, né, regulamentadora. Então, eu tinha esse hábito. Na época, vocês não, vocês são todos jovens aqui, não vai saber, mas tinha um diário oficial em papel e a gente assinava o diário oficial. E eu lia a parte de tributação, né? Porque as normas tributárias saem no diário oficial. Até hoje, mas só que tá tudo online. Lá era no papel. Então a gente via, marcava na caneta e ficava. Aí eu fazia como se fosse um resumo e circulava para a empresa inteira. Isso me ajudou a conhecer mais, me ajudou a estudar, me ajudou a criar relatórios para passar para os clientes internos, que era para o escritório, e para os clientes externos. Então, isso daí eu acredito que me ajudou a ter qualidade no serviço. E quando, por exemplo, eu ia num cliente, eu tinha conhecimento para falar para ele da legislação nova, né? Então, isso aí foi gerando credibilidade perante os clientes, né? E eu acredito que isso acabou gerando autoridade ao longo desses um pouco mais de 20 anos. Você conseguiu unir, vamos dizer, uma obsessão pelo conhecimento técnico e estar sempre atualizado, que o profissional de todas as áreas tem que ter, e você ir educando, né, o seu cliente. Isso aí é algo muito bom para os É, empreendedores, né? eu ainda tenho, cara, paixão mesmo, paixão pelo tributário, porque quando você aplica a consultoria tributária em uma empresa, eu entendo que é uma função social. Por quê? O sistema tributário no Brasil ele é complexo e muito sujeito a erros. E por causa dessa complexidade, na dúvida, o operador ali, que é o contador, o analista fiscal, ele acaba aplicando para mais, com medo da fiscalização vir e autuar a empresa. Então, quando você faz um trabalho em cima de uma empresa, e, por exemplo, tem uma história bacana, teve uma época que nós fazíamos uma recuperação de crédito que era vinculada ao ICMS. E eu cheguei nessa empresa e a empresa ela estava com todas as rescisões dos funcionários para assinar. Era mais ou menos uns 30 a 35 funcionários. Era uma concessionária de veículos aqui do interior. E aí eu falei, tudo bem, eu não sabia dessa situação. Mas eu cheguei para oferecer o nosso trabalho, falei que eles tinham créditos, né? E eles começaram a me dar ouvido. E aí eu prometi que ia recuperar um crédito para ele que estava já previsto e eles tinham direito. E demorou aí mais ou menos uns 90 dias, e nós recuperamos para ele, na época, R$ 1.800.000. Até hoje, isso já fazem um pouco mais de 20 anos, e até hoje, a contadora e o dono me ligam, falam assim, Márcio, na época você salvou nossa vida, porque a gente estava encerrando a empresa e ia mandar todos os funcionários embora. E depois disso, com esse dinheiro, ele não precisou, revitalizou a empresa, né? Conseguiu fazer com que aumentasse a escala, porque eles tinham só uma concessionária, mas o fabricante estava exigindo que eles criassem pontos de venda em outras cidades da região, e eles não tinham condições. Ia ter que fechar, vender para outro revendedor. Então, assim, essa é uma das histórias que eu tenho que diretamente impactou socialmente a empresa. E o tributário, ele é capaz de fazer isso, porque ele consegue levar
justiça tributária para a empresa, porque a complexidade é grande e a carga é alta, né? Ainda mais agora. Né? Se quem não fizer um bom trabalho, né? Eu estou falando isso puxando a sardinha para o tributário, mas não quer dizer que precisa fazer comigo, mas pega um bom tributarista, um bom contador, focado em tributos, que ele vai conseguir para as empresas fazer um trabalho assim de gestão bacana para pagar somente o necessário, né? Não pagar a mais, né? Nem a menos, mas pagar o justo. Muito bom. E teve um determinado momento que você decidiu investir. Você investiu numa franquia da Casa do Pão de Queijo. E também até uma oficina mecânica, né? Conta pra gente como que isso aconteceu e assim, o que que virou isso? Tem ainda? Qual que foi o caminho? Aline, nem tudo é sucesso, né? Então a gente tem que contar as derrotas da gente também, né? É assim que a gente aprende, É. né? Mas é o seguinte, você tá lá trabalhando, né? Você começa a ganhar seu dinheiro. Fala, poxa, eu quero construir algo, né, que não dependa tanto de mim, tanto da minha presença, né? Você quer construir a famosa renda passiva, né? Você quer diversificar os ganhos. Aí, a primeira opção que eu pensei foi uma franquia. E onde eu morava lá, tinha a Casa do Pão de Queijo, lá perto. E eu gostava, achava bonito, né? Aquele, a vovozinha, né? Aquela casa toda verde, né? O pão de queijo maravilhoso. Falei, cara, eu vou, eu vou procurar como é que faz para abrir uma franquia. Aí na época eu tentei abrir uma franquia e a dificuldade era achar ponto comercial. Então tinha que achar um ponto e tal. Aí a própria Casa do Pão de Queijo, a franqueadora, falou: olha, a gente tem uma opção para você. Você compra uma já pronta. Né? O franqueado, tem vários franqueados que querem vender, não faz mais sentido para eles, então eles passam o ponto. Ah, então tá bom, se não for muito caro, eu vou encarar. Me mostra onde é que tem tudo. E aí, coincidentemente, foi no bairro que eu morava. Aí, e era dentro do Pão de Açúcar. Né? E eu sempre vi aquele movimento e tal. Eu falei assim, isso aqui como é que fala? É fácil, né? Falou, estourei, vou ganhar dinheiro pra caramba. Pô, tá sempre movimento. Todo mundo toma café, todo mundo come pão de queijo, cara. Tranquilo, cara. E o negócio já tá formado, é só dar continuidade. Comprei. Muito bem. Aí, primeiro mês, né, dá aquele faturamento, sobra, tinha uma sobra, acho que na época, uns 3, 4 mil reais. Outro mês igual, outro mês igual. Eu falei, pô, tranquilo, cara. Aí até que, de repente, falta uma funcionária. Ó, Márcio, aí me liga. Márcio, faltou fulano aqui. E não tinha outra pessoa para cobrir. Vai, Márcio, lá. Então, eu saía do meu escritório para ir lá cobrir. Aí entrava para dentro do balcão. Até assim, só um detalhe que eu esqueci de falar. Quando você abre a franquia, você é obrigado a fazer um treinamento, né? E esse treinamento você é como se fosse o balconista mesmo. Então, eles te levam para uma cafeteria já montada, né? E você trabalha lá o dia inteiro. Aprende a tirar café, a assar o pão de queijo, né? A fazer tudo que precisa, porque na hora que faltar alguém, você tá ali, né? Só que isso começou a ficar constante. Então, eu deixava na mão das atendentes lá e ia trabalhar. Tinha câmera, tudo, então de vez em quando dava uma olhada. Mas não é a mesma coisa. Até que eu percebi que, embora gerasse o faturamento, não caiu, né? Continuou. Era linear o negócio. Você não ganhava rios de dinheiro, mas você tinha uma rendinha ali mensal. Só que me tomava muito tempo e energia ali, né? Muito tempo e energia. E aí eu percebi que, pessoal, eu não tô dando conta disso daqui. Por quê? Funciona sábado, funciona domingo. Eu tô acostumado no escritório segunda a sexta. Eu já trabalhei em padaria, como eu falei no começo aqui. Só que eu tinha 15 anos, 16, eu tinha mais energia. Agora, é segunda a sexta. De repente, sábado de manhã, ó, não chegou ninguém. Não abriu a loja. E como eu estava dentro de um condomínio comercial, eu pago multa se você não abre no horário, né? É como se fosse um mini shopping lá. Então, você tem um horário para abrir e tem que abrir. Vai lá correndo para abrir. Aí eu parei e falei assim, não dá. Aí eu dei um jeito de falar, ó,
voltei na franqueadora, falei, eu não consigo mais, tudo. Falei, você quer vender? Então, tá bom, vamos vender. Aí colocou a venda, assim, rapidinho vendeu. O bom da franquia foi isso. E é o que você perguntou também da oficina, né? Aí isso foi uma época. Então voltei pro escritório, focado só no escritório. Muito bem. Aí acho que passa uns 2, 3 anos, você esquece, né? Você esquece do Tô sem trabalho. nada pra fazer. É. Tá tranquilo, deixa eu ver aqui, arrumar um problema. CNPJ novo. Fazer um CNPJ. Aí de repente vem uns amigos. O Márcio, pô, eu sou mecânico, fulano também é mecânico, a gente gosta de trabalhar, mas a gente quer montar uma oficina, tal, tudo. Queria aproveitar a sua experiência, né? Seu auxílio, tudo. Você não pode nos ajudar? Vamos montar de sócio e tal. E tinha que entrar com uma parte em dinheiro também, né? Para montar, comprar Eles equipamento. queriam o investidor também, né? Também. Nossa. É. Eu falei, tá bom, vamos lá. Vamos montar. Ó, mas vocês sabem, né? Eu não vou fazer nada. Eu vou montar para vocês. No máximo que eu vou fazer é o financeiro e tal, né? Orientar nessas partes, mas é com vocês o negócio. Não, claro, com certeza. Tá bom. Você começa a abrir e de repente nada de faturamento. Pô, o que tá acontecendo? Ah, tem que fazer divulgação, né? Aí vai eu lá criar um site, criar links patrocinados lá no Google, né? Ideia de... É que nem você estava falando ali, você tem que ter a criação, o bastidor, a pessoa acaba não fazendo. Ele pensa que é só abrir e esperar acontecer. Aí, pô, tive que parar meus estudos, atendimento do meu cliente, para pensar nisso. Criação de site, criação de cartão, né? Tabela de preços. Falei, pô, mas... Aí depois eu me toquei, né? Eles eram mecânicos, né? É. Eles eram mecânicos. Então, todo o resto, para fazer acontecer, ia ficar comigo. Resumindo, assim, para resumir, que senão vai acabar esse PulsoCast aqui. 1 ano e meio depois de tantos prejuízos, né, e tantos gastos de energia, eu falei, ó, para mim não dá mais. Cheguei nisso e falei, ó, vocês querem continuar, vocês podem continuar, mas para mim não dá mais. Aí tava com prejuízo, aí eu peguei o prejuízo e dividi em 3. Eu só, o que eu investi, esquece, tudo bem. E mais esse negativo aqui, vamos dividir em 3. Eu peguei a minha parte, fui, quitei, paguei no banco e deixei o resto com eles e eles continuaram tocando lá. Aí também não durou muito, depois acabaram fechando, porque eu percebi que não adianta. Quando você sai daquilo que você conhece, daquilo que você é apaixonado, você se perde. E por mais que você queira fazer outros negócios, outras atividades, você tem que ter uma pessoa muito boa que vai realmente tocar aquilo e você não vai ter essa preocupação. E isso eu vou falar para você, é muito raro. Muito raro. Então eu aprendi que é melhor ficar no meu canto, né? Então foi dois fracassos que eu tive como empresário. Empreender não é fácil, mas a lição que eu tive é essa, de que tem que estar junto, principalmente no começo, tem que estar à frente, né, para fazer acontecer, porque os outros não vai fazer por você. Exato. Caramba, muito interessante, cara. E dá muito insight aqui na cabeça e, de fato, a sua hora técnica faz muito mais sentido dentro da sua paixão, da sua atividade principal. Sim. Conta aí pra gente, assim, que tá bem interessante. Você consegue pensar em outros desafios que você enfrentou nesse período que te gerou algum aprendizado? Além de você ter entendido que não dava para dedicar tanto tempo e sair do principal. Uma das coisas foi o seguinte. Eu acho que o sucesso, né? O sucesso do empreendedor, pelo menos no meu caso, foi se dedicar a uma única coisa. Uma única coisa. Quando você abre demais, você se perde. Então, isso acabou gerando essa reflexão. Inclusive, tem um livro sobre isso, né, chamado A Única Coisa, o nome do livro. Depois de ter apanhado, né? Aí eu li esse livro e falei assim, poxa vida, por que eu não li isso antes, cara? Né? Isso aí já me gerou uma frustração grande. Mas tudo tem seu tempo. Às vezes, se eu tivesse lido esse livro, eu não teria tido esse aprendizado.
né? De você se concentrar. Porque é o seguinte, ô Lucas, nós somos homens, né? E eu tô falando homem no sentido do gênero mesmo. Sim. É da natureza do homem fazer uma coisa de cada vez. Diferente da Aline. A mulher Multitarefa. multitarefas. A mulher consegue. A mulher consegue. A mulher Quem disse que a gente consegue? consegue. A mulher em casa, pô, ela faz de tudo. Ela tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo e consegue resolver tudo. O homem não. Criança pra cuidar, 5 panelas no fogão. Ela faz. O homem, por exemplo, você faz o almoço hoje? É só o almoço. A mulher não, ela faz o almoço, cuida da criança, ela tá estendendo a roupa, né? Ela tá dando uma geral já ali na pia, já, enquanto o arroz está cozinhando, ela tá passando o pano no chão. O homem não, cara. Tem que fazer o arroz? Aí ele vai lá cortar a cebola. Agora vai ter que pôr o ar. Aí depois vai ter que pôr a água, né? Então, eu percebi isso, que a minha frustração é não conseguir ser multitarefa. E isso eu percebi que é uma característica do homem. A mulher tem mais facilidade de ser multitarefa. Interessante, cara. E isso conecta diretamente com a maturidade empresarial, né? Que a gente falou que também ia trazer muito sobre isso hoje. Como que essas experiências para vocês moldaram a forma de aconselhar outros empresários? Até porque nós mesmos sempre procuramos você ali como conselheiro, né? Então, isso é muito bom. Talvez ali sua história de vida te trouxe todo esse know-how, né? Pode ser a própria experiência, né? Isso aí contribui de fato. Mas o que eu acho que me ajuda muito é conviver com vários outros empresários. E nessas andanças aí de consultoria tributária, eu acabo entrando em vários segmentos de empresas, desde indústria, comércio, serviços. Então, eu acabo conhecendo empresários de diferentes áreas. Então, eu já lidei com um empresário que não tinha a 4ª série, só que ele era um dos mais ricos. Então, isso aí era uma história também fantástica. Então, ele tinha pouco conhecimento, pouco estudo, mas muito conhecimento de vida, muito conhecimento até de malandragem, né? Até de malandragem, assim, no que eu quero dizer é o seguinte, no jogo de cintura, de lidar com os funcionários, né? Lidar com as vendas. É o famoso, não sei se é o jogo de cintura ou fair play, o pessoal fala, né? Você tem que ter. Se você, por exemplo, o cara que estuda muito, faz faculdade, né? Todo formal, ele vai empreender e ele quer levar tudo ali, à risca, ele não consegue muito sucesso. O funcionário, às vezes, ele obedece quando ele tá ali. Aí o cara sai, o pessoal desanda, porque, não aguenta mais o cara. Então eu percebi isso aí. Em casos que tinha gente muito estudada, não tinha tanto sucesso com o pessoal que não teve tanto estudo, mas tinha paixão pelo negócio. Tesão mesmo, sabe? Tesão pelo negócio ali, de fazer dar certo. Tinha fome de vitória. Porque geralmente o cara que estudou bastante é que teve já pais que teve dinheiro para bancar um bom estudo para ele. E às vezes pais que montaram aquilo para ele. E ele vai tentar aplicar o que ele aprendeu na faculdade, né? na pós-graduação. Mas nem sempre aquilo, né? Na prática dá certo. Então ele precisa ter um joguinho de cintura, um pouquinho mais de malícia para lidar com o negócio. E se ele não tiver tanta fome, tanta gana de vencer, ele acaba desistindo, acaba não dando certo aquele trabalho que ele está fazendo e tendo prejuízo. Então eu acho que essa convivência com essas pessoas, né, vendo erros e acertos, eu acho que me ajuda bastante a quando eu preciso, né, quando alguém me procura e pedir um conselho, eu consiga passar. Né? Porque eu já vi aonde pode dar errado, onde não pode. Mas não quer dizer também, Aline, que os meus conselhos são infalíveis, porque é uma experiência também para mim. Né? A gente está aprendendo e vou continuar aprendendo até morrer. Então, o que eu passar para vocês, o que eu passo para outras pessoas que me procuram, até cliente mesmo,
é, é diminuir a possibilidade de erro. Então, o mentor, vocês têm que considerar isso, né? Você vai analisar, escutar o que o mentor falar, mas você tem que filtrar também para a sua realidade, para a sua capacidade, para as suas limitações ali do momento, né? Porque não é só a sua capacidade, tem capacidade de outras pessoas que dependem de você. E aí você fala, ó, passou esse caminho, vamos tentar aqui. Para mitigar os erros, mitigar o insucesso. Então, eu acho que é isso que me ajudou. Que legal, cara. E a gente te tem mesmo como uma referência e você falar isso também traz pra gente que você é um cara humilde que tá sempre procurando aprender e não se acha dono da verdade. Esse é o principal. E, Márcio, trazendo ali para sua área de atuação, tá? Para o tributário. Como que você enxerga o papel da consultoria tributária e patrimonial para o futuro das empresas? Olha, eu acho que até já antecipei um pouco desse tema. O aspecto social, é o empreendedor que não tiver consciência de que ele precisa cuidar e gerir bem os tributos, ele está cometendo uma infração, inclusive, na lei das SAs. Na lei das SAs tem um artigo que fala que é obrigação do administrador cuidar da boa gestão da empresa. E cuidar da boa gestão de uma empresa é gerir os tributos. Por quê? Os tributos é uma das partes, uma das maiores despesas que a empresa tem. É uma das maiores. Hoje, a carga tributária sobre as empresas, em média, 40%. Então, se você considera que você tem uma despesa tão alta dessa e você simplesmente aceita as guias que o departamento de contabilidade te mandou e paga, e você só se preocupa com vender, só se preocupa com seus funcionários e acha que isso aí tá tudo certo, é assim mesmo e vai pagando, esse negócio de achar que tá tudo bem é igual eu comentei na última palestra lá do Impulso, né? É você não aceitar as coisas como são. Eu já vi empresário, aí um empresário inquieto mesmo, então ele pega aquela guia e fala, mas fulano, você tem certeza que tá certo? Não, tá tudo certo, eu joguei aqui no sistema, é isso aí. Aí passar para um terceiro, que seria o consultor tributário. Você pode conferir para mim, ver se está certo essa apuração desse mês, porque veio muito fora da realidade minha aqui. E achou diferença, achou erro, né, para mais. Então, aquilo ia ser pago, ia ficar lá, e quantos mais não acontece no dia a dia das empresas? Então, o gestor, né, o administrador, o sócio, ele tem que estar atento. Isso aí teria que ser uma das prioridades, uma das frentes dele para ele ter sucesso. Se ele não mexe com isso, ele está realmente fadado ao fracasso. Ou cometendo erros que muitos acometem, que é achar que está fazendo planejamento tributário, mas está sonegando o imposto. Então, tem empresário que fala o seguinte, essa guia está muito alta. Liga para a contabilidade, fulano, seguinte, por que está vindo alto? Porque você vendeu bastante esse mês. Não, então você só declara só a metade, né? A outra metade você não lança. Não, mas eu não posso fazer isso. Não, mas faz, porque eu não tenho condições de pagar isso daqui. Isso é o pior erro, é a sonegação. Isso aí incorre em crime, né? Crime contra a ordem tributária. Então, a autuação fiscal, que é altíssima, é pesada. Então, não precisa disso. Precisa de uma eficiência tributária. Realmente uma gestão ali, rédea curta mesmo. Ter com quem você poder contar todo mês ali para te orientar e ver se realmente, né, está sendo feito corretamente. Revisar os últimos 5 anos, né, que é possível você revisar, ver se teve algum erro. Porque se tiver um erro nesses últimos 5 anos, você pode corrigir. Porque os 5 anos é o prazo que o fisco admite que você revise o que você está fazendo, se você pagou a mais, se você pagou a menos. Pode acontecer também de você ter pago a menos. Então, se o fisco pegar algo que você pagou a menos, além da cobrança da diferença, porque não vai ficar só pela cobrança da diferença, ele vai entender como uma sonegação.
ele vai te autuar. E a autuação hoje chega a 150% do valor do tributo, mais a correção pela Selic. E se caracterizar, de fato, uma sonegação, ele encaminha para o Ministério Público crime contra a ordem tributária. Então, ou seja, o desleixo do empresário, do administrador, em relação à parte tributária, pode custar muito caro. Por isso que eu vejo assim, não só para o futuro, mas para hoje e para amanhã, tem que cuidar da gestão tributária. É fundamental, fundamental. Muito bom. E como que você sente, Márcio, que os empresários recebem isso? Você acha que ainda é uma questão de mentalidade, que eles precisam adaptar isso para a realidade deles, ou não? O empresário, que é empresário, eles já sabem que precisa de tributarista, eles já sabem que precisa resolver essa dor, ou não? Como que é esse mercado para você? Ainda é pequeno. Ainda é pequeno. Os que sabem usam bastante. Nós temos clientes lá na carteira desde o começo, né? O mesmo cliente há 20 anos. E só para você ter uma ideia, às vezes eu estou trabalhando em outro segmento e no segmento dele aconteceu uma coisa que eu não prestei atenção. E ele me alerta. Márcio, eu estou pagando isso aqui, saiu essa lei, né? E eu vi falar no jornal tal que pode ser questionada. Então, ele também me alimenta. Você vê que ele está tão focado, está tão acostumado com isso, que é uma das partes principais dele. Ele não se preocupa só com vendas, né? Tem que se preocupar com vendas, obviamente, mas os tributos é o segundo ponto dele. Então, ele me alimenta com informações novas de que eu preciso questionar aquilo. Então, é uma via de mão dupla. Então, os dois acabam, né? Então, eu ofereço coisas que ele possa não ter conhecimento e o contrário também acontece bastante. Então, assim, eu não sei te falar um percentual, mas tem empresa que aceita as coisas como são, porque fala, como é que a gente vai ganhar do governo? É lutar contra um gigante. Tem essa mentalidade. Mas isso não é verdade. A gente vive num Estado democrático de direito. Embora o governo é a parte mais forte, mas existe na Constituição, existe na legislação, todas as normas que são possíveis de você questionar um tributo. Ou seja, você ajuizar uma ação contra o governo. E isso não quer dizer um embate em que, igual no mundo civil, né, as pessoas brigaram. Não quer dizer uma briga. Então, o governo contra a empresa não tem nada pessoal. É legítimo e é necessário que a empresa, entre com uma medida para questionar aquilo. Até porque o governo cobra. Mas muitas vezes não é ele que criou a norma. Não é... Quem cria as normas são o Poder Legislativo. E o Executivo executa aquela norma. Então, por exemplo, ele está cobrando um imposto de renda sobre o valor, né, que a gente não tá concordando, né, mas veio do Legislativo. O fato de você entrar contra o governo, que é o que está executando, não quer dizer que você está contra ele. E não existe, né? O pessoal tem medo do seguinte, você vai entrar contra o governo, depois você vai sofrer uma represária. Vai chover de fiscalização. Não é assim que funciona. Existem milhões de contribuintes. A ordem de fiscalização, ela tem critérios objetivos. Não é porque você questionou. Esse meu cliente, por exemplo, ele nunca foi fiscalizado. Nunca foi um fiscal lá e falou, depois que ele entrou com a ação. E esse cliente tem mais de 30 ações contra o Estado, contra o governo federal. E não sofre represária por isso. Se você entrou, comprovou que você está pagando a mais, fez as coisas corretas, né? Fez as planilhas bonitinhas, não está exagerando, né? Não está... No nosso mercado fala de turbinando a planilha, né? Tem gente que turbina a planilha para o crédito ficar maior. Então, você não fez isso. Faz um negócio correto. Sabe, papai e mamãe mesmo. O que é? Eu paguei 10, então eu quero 10 de volta, corrigido. Só. Não inventa moda.
você vai... E se tiver fiscalização, né? Seria uma fiscalização normal, atender ela normal, ter todos os documentos para você comprovar. Então, não existe nenhum problema. Então, ainda, Aline, é por causa de medo, de enfrentar o Estado. Mas, muitos que têm medo também é porque tem telhado de vidro. Então, a gente tem que considerar isso também. Então, às vezes o cara tem muita coisa que ele esconde, né, de faturamento. Então, ele tem medo de ingressar judicialmente, de questionar alguma coisa em juízo e sofrer uma represália. Então, acho que esse que é o mercado que eu vivo hoje. Então, o que eu faço, né, ao longo desse tempo? Eu tento educar ao máximo, né? Então, por exemplo, eu tenho um blog, eu tenho uma lista de e-mails que uma vez por mês eu mando, né, artigos de informação para esse pessoal. Então, é uma forma de eu gerar consciência, né? O pessoal ficar atento, falar, ó, tem que se atentar a isso, né? E um ou outro acaba, ó, Márcio, se aproximando mais, né? Ó, vou querer saber mais disso daqui. Então, é assim que a gente faz e acaba gerando essa consciência pro pessoal e gerando esse trabalho. Eu falo social, mas é óbvio, né? Eu ganho dinheiro com isso, vivo disso, mas eu acho que ainda assim é um aspecto social, porque quanto mais gente fizer isso, mais empresas saudáveis vão continuar no mercado, mais emprego vai gerar, né? E é uma consequência de coisas que, ou seja, gera efeitos para a sociedade como um todo. E qual que é o empresário, Márcio, que precisa desse seu trabalho? Porque às vezes a pessoa está no MEI, é do Simples Nacional, só para a gente entender como que o empresário entende que ele precisa disso. É por renda? É por regime tributário? Onde se aplica? Ó, você falou um ponto interessante, né? Às vezes o pessoal fala, eu tô na MEI, eu não preciso. Mas será que ele está fazendo certo na MEI? Eu estou dando um exemplo. Por exemplo, o mês passado, me procurou um rapaz, de indicação de um outro colega. Falou assim, ó, Márcio, tudo bom? Eu sou personal trainer, mas estou na MEI. Só que eu vi que o governo agora está fiscalizando as pessoas que têm renda superior a R$ 5.000. E a minha renda é muito superior a R$ 5.000. E a minha renda como MEI já ultrapassou muito o limite. Tá certo o que eu estou fazendo? Posso rever? Você consegue fazer um estudo para mim e ver qual que é o melhor jeito de eu ficar em conformidade? Então, assim, Aline, todos nós precisamos de tributário. O ano passado atendi um senhor que ele teve câncer na próstata. Fez acho que não sei se é radioterapia, no caso. Acho que é rádio, né? Radioquímia. E curou, tal, tudo. E ele tem um salário alto, né? Ele é aposentado e a pensão dele é alta. Então, obviamente, paga imposto de renda. Ele falou, eu ouvi falar que tem direito a não pagar imposto de renda, é verdade? Não é? É verdade. Aí a gente entrou com a ação para ele, comprovando que ele não tem mais, mas ele teve. E só o fato de você ter tido, você já entra no rol de beneficiários da isenção do imposto de renda. Opa, preciso de um advogado Interessante. tributarista. Tô pagando imposto de renda, gente. Vamos resolver isso daí. Olha para você ver. Nós buscamos os últimos 5 anos dele. Entramos com a ação, o Estado, por obrigação, eles contestam. Eles alegam que, mas precisa de um laudo oficial, né? Ele tinha um laudo do médico particular. Tem um laudo oficial. Será que ele teve mesmo? Não teve? Sabe? Começou a gerar dúvidas sobre isso. E aí o tribunal entende que não, que basta um laudo, né, para aceitar. Não precisa ser o oficial do INSS e tal. Né? Só tem uma perícia, né? Não. E aí foi aceito o caso dele. Só para vocês terem ideia, o valor da próxima é R$ 300.000 que ele vai se recuperar. Fora a economia daqui para frente pro resto da vida dele. Legal. Então, assim, aí você vai subindo para as empresas. Aline, eu não sei te falar um perfil que precisa. Porque todos são submetidos a tributos. Todos nós, né? Você tem carro.
Você tem carro, então a gente paga IPVA. Então não tem como você falar que quem precisa, quem não precisa. Todos precisamos. Claro que uns precisam mais, outros menos, né? Mas as empresas em geral, é fato. É necessário, né? Quem não faz isso está deixando dinheiro na mesa. Quem não faz isso está tendo margem de lucro menor. Quem não faz uma boa gestão, um bom planejamento tributário. Planejamento tributário é constante, não é um negócio que você faz uma vez e deixa. É constante. Todo ano você tem que fazer para saber, por exemplo, o regime tributário. Será que vale a pena a minha empresa continuar no simples? Ou eu vou para o lucro presumido? Ou até o lucro real? Nós já tivemos casos em que o setor dele, a maioria dos colegas dele, era no lucro presumido. E aí, só que é o seguinte, ele vendia muito, os tributos eram altos e ele não conseguia pagar os impostos para o Márcio. Não sobra dinheiro para pagar. Não. Cara, ou a sua precificação está errada, preciso fazer uma análise. Então, o que a gente faz? A gente pega o ano dele inteirinho, coloca numa planilha de plano de negócios, uma espécie de plano de negócios, mas só que buscando o passado dele. E aí eu faço a simulação. Ó, se fosse no lucro real, como seria? Se fosse no lucro presumido, como seria? Eu faço um comparativo do ano inteiro. E ali eu consigo mexer em preço, consigo mexer em várias coisas para dar o efeito, né, correto que ele precisa. E aí a gente descobriu que no lucro presumido, ele ia fechar em breve a empresa, porque só estava aumentando a carga tributária dele. E no lucro real, porque a margem dele era pequena. O lucro real é para as empresas que têm uma margem um pouco menor. Quem tem uma margem muito alta, e se puder, aí fica no presumido. Mas quem tem uma margem um pouquinho mais reduzida, aí você tem que estudar seriamente o lucro real. E no caso dele, dava uma diferença assim, gigantesca. Né? De 10% do que ele devia, era o que ele teria que pagar no lucro real. Por exemplo, ele tinha uma média de 100 mil reais, no lucro real passou a ter 10 mil reais. Falou, mas agora eu consigo pagar. Eu falei assim, claro, você estava errado aqui. Mas o meu contador falou que todos no meu segmento é no lucro presumido. Falou, isso aí tem que ser analisado, não é assim. Argumento, né? Cada pessoa, cada empresa tem uma característica. Ele, por vender na internet, ele era muito competitivo. Então, ele reduzia os preços. Quando surgiu uma promoção de algum fabricante, ele ia lá e comprava o estoque inteiro para ter, né, para ganhar na quantidade. O fato dele ter esse desembolso de comprar do estoque é dedutível do imposto de renda. No lucro presumido, não. No presumido, você não deduz nada. É uma presunção o seu lucro. No lucro real, como o próprio nome diz, é o efetivo que você vai ter de lucro. Então, depende da empresa. Cada empresa tem uma característica. Não adianta, todo mundo que faz, que é açougue, está no simples, né? Então, é o simples que vai ser. Não necessariamente, tem que analisar o seu açougue. Cada um tem uma característica. Eu percebo, Márcio, que parece que as pessoas entendem o MEI, simples, presumido e o lucro real como uma escadinha. E eles não entendem que é algo mais personalizado da realidade deles. Boa observação. E o que acontece? As pessoas parecem que têm medo. Pelo amor de Deus, vou sair do MEI, vou ter que pagar nota. Nossa, eu vou ter que pagar não sei o quê. Aí, vai pro simples. Aí, quando a gente também já passou por isso esse ano, falaram, olha, isso que vocês querem não encaixa no simples. A gente entrou em choque. Esse KNAI aqui não dá pra vocês ficarem A gente falou, poxa, e agora? Também. A gente vira adulto, né? Realmente, vamos jogar o game mais sério, a gente fica aqui quietinho, na zona de conforto. E assim, não é o fim do mundo você mudar. Se você precisa ser enquadrado em outro, vai dar bom, porque se você tá pronto para aquilo, só vai dar ruim se você não tiver ali um suporte, se você não procurar, né, os profissionais que vão te ajudar de fato, mas deixa de ser realmente essa escadinha, né? Deixa de ser esse filme de terror todo, dar o próximo passo. É isso, né? Com certeza. E o que é importante? Ele usar uma ferramenta de precificação, de análise de custos e colocar nessa planilha, ó, eu vender esse meu produto ou o meu serviço por X, qual vai ser o impacto tributário? Você tem que ter isso mensalmente. É o
Ó, eu vou tentar gastar o inglês aqui, mas eu não sou muito bom, não. Chama P&L. É o P, a letra P e o L, né? Profit and Loss, né? Ganhos e perdas. Então, é uma planilha de ganhos e perdas, que é muito utilizada nas grandes consultorias, e toda empresa pode aplicar essa planilha. Então, lá vai ter a receita, então você vai lançar lá a receita. Suas despesas, e lá embaixo vai ter os tributos. Então, você... E aí você configura a planilha, por exemplo, ó, e você cria lá um sistema. Eu tenho essa planilha. Aí você tem lucro real, presumido, simples. Então, você coloca e ele vai te mostrando embaixo qual que fica melhor. Legal. E aí você, poxa, no presumido tá ruim, mas se eu melhorar esse preço aqui, aí dá bom. Mas se esse preço eu não sou competitivo no mercado, então não dá. Então, e no lucro real, será que dá certo? Aí você tem que fazer essa análise. Essa análise, gente, não é difícil. E é anual, você faz anual. Uma vez por ano você fazer, já tá bom. É interessante você sair da massa, né? Se ele ficasse só com a opinião do contador dele, tipo, é todo mundo assim, se for, ele ia fechar as portas. Então, pro que ele se propõe a fazer, pro modelo de negócio dele, foi essencial, de fato, ele sair da massa e fazer um planejamento. E a gente todo ano revisava isso para ele. Mesmo ele já tendo optado, todo ano falou assim, será que agora você pode voltar para o presumido? Então, tinha essa dúvida, né? Então, antes do final do ano, a gente sentava, fazia a reunião com as coisas que a gente... Porque aí todo mês a gente fazia essa planilha para ele. Ele alimentava para a gente analisava e no final do ano a gente verificava. Ô, Márcio, você comentou que todo mundo precisa de uma gestão tributária. A gente vê muitas notícias hoje, muito sobre recuperações para a área da indústria, né, em relação à exclusão do ICMS na base do PIS/COFINS, tem coisas novas sobre isso, e eu sei que você é um segmento que você atende muito. O que você poderia falar para esse público em relação à consultoria tributária? Muito legal. A Aline tinha perguntado, né, qual cliente, né, qual tipo de empresa que precisa. Eu falei que todas. Mas tem uma em especial, né, que eu acredito que demanda mais, que é o setor da indústria em geral. O setor da indústria, ele envolve mais tipos de impostos do que outros setores. Por exemplo, é só na indústria que tem o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, a indústria, ela demanda um pouco mais, né? Tem mais operações. Geralmente, no comércio, o ICMS, dependendo do setor, o ICMS não é recolhido por aquele contribuinte, mas é recolhido na indústria, que é a antecipação do ICMS, substituição tributária, que ele recolhe antecipadamente sobre todo o resto da cadeia. E a indústria, ela tem a questão do faturamento, tem a questão da tese realmente da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, porque o ICMS ele compôs, né, durante toda a vida a base de cálculo de um outro tributo, que é o PIS e a COFINS. Incide também sobre outros tributos, mas o principal que o STF decidiu é sobre a exclusão do ICMS do próprio PIS e COFINS. Agora também, Lucas, tem uma outra discussão no STF para resolver, que é um pouco mais complexo de passar, mas pode ser que dê certo. É o próprio PIS e COFINS que está na base de cálculo do PIS e COFINS. Né? Ou seja, dentro do faturamento, dentro de uma nota, vamos passar bem um exemplo básico assim, de R$100, ele calcula os tributos dele sobre esses R$100. Só que para ele formar esses R$100, ele já calculou os tributos. Então, pelo fato do STF ter decidido que o ICMS ele tem que sair da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas tem o próprio PIS e COFINS que está na base de cálculo dele. Abre uma discussão, ver se até a forma se essa base ainda pode ser discutida. Né? Pode ser rediscutida. Legal. Então, hoje as indústrias ela tem esse gargalo, né? Muitos não estão fazendo, mas eles têm esse direito de rever, né? E questionar e entrar judicialmente antes que o STF coloque uma chancela, porque
no tributário também tem uma situação que para as empresas é perigosa no judiciário, que quando o STF ele decide uma causa tributária de grande repercussão, ele usa um instrumento chamado modulação de efeitos, né? Trocando em miúdos, o que significa essa modulação de efeitos? Que a decisão ela vai valer só a partir daquele momento que ele julgou. Ou seja, o passado, o STF não permite que se recupere. Então, enquanto o STF não julga, se você entrar, Se antecipar é importante. se você antecipar, você consegue retroagir. Agora, se você espera o STF decidir, agora é o PIS e COFINS tem que estar excluído da sua própria base de cálculo. Mas é daqui para frente. Quem não entrou na justiça até hoje não pode pegar o passado, mas daqui para frente você vai se beneficiar. Então, assim, muita gente acaba perdendo a oportunidade por não se antecipar. E mesmo empresas que já fizeram, ainda podem rever se tem mais coisa aí, né, Márcio? É verdade. Tem empresas que fez, pegando, por exemplo, os últimos 5 anos. Só que tem muita empresa, muitas indústrias, por exemplo, que são associadas a algumas associações. Então, você tem aí, no estado de São Paulo, tem o Ciesp, que é uma associação. Tem as associações comerciais e industriais de cada cidade. Porque a associação comercial, ela não é só a associação comercial que a gente está acostumado. A gente imagina aqui a CISC, por exemplo, que é uma associação comercial, né? Está na cabeça de todo mundo, mas ela é uma associação comercial e industrial. Então, ela representa também a indústria. E muitas vezes essas associações possuem ações coletivas, ou seja, ações que beneficiam todos os seus associados. E às vezes a empresa ela entrou com uma ação sozinha, só que ela esqueceu de analisar a ação que a associação que representa ela se teria maior abrangência. Então, a gente já pegou casos, Aline, o Lucas está perguntando porque ele sabe desse contexto. A gente já pegou casos que, se ele fizer pela associação, ele consegue restituir muito mais tempo do que só os 5 anos que ele conseguiu. Às vezes, até 20 anos. Porque a associação entrou há muitos anos atrás. E ele tem direito de usar o benefício da ação da associação que representa ele. E é um mecanismo simples, administrativo, que ele consegue fazer. Mas por falta de informação, acaba não fazendo. É aí que entra a gente, às vezes, educando o pessoal, indo nas empresas, informando, né? Para não deixar dinheiro na mesa. Isso, muito bom. Ô, Márcio, você também tem uma visão muito ampla empresarial que eu gosto muito. E qual que é o conselho que você deixaria aí para o empresário que quer crescer com constância, que quer deixar um legado? Porque hoje nós estamos entrando numa nova etapa onde todo mundo quer empreender, onde todo mundo quer ser empresário, uma mentalidade nova. E eu acredito muito nisso, mas existe ali, né? A gente tem que ter cautela, porque as pessoas vendem muita ilusão. Então, ali a gente já conhece você, sabe que você trabalha com o pé no chão, você sempre nos aconselhou com os pés no chão. Então, qual que é a visão que você traz de futuro aí para quem quer realmente deixar um legado, para quem quer construir algo incrível aí? Boa pergunta essa daí. Não é uma resposta simples, né, que a gente consegue passar, né, de informação. Porque nós, brasileiros, temos uma característica que é o seguinte: nós empreendemos por necessidade. E não porque nós fomos criados para empreender. Os nossos pais eram CLTs. E para os nossos pais, empreender é arriscado. A segurança para eles é você bater o cartão, né? Fazer o concurso. Fazer concurso. Essa é a segurança. Concurso de fato só que é uma peneira enorme, né? Então, assim, a maioria da população ela não consegue, né, ter acesso a um concurso público. E o empreendedorismo é uma opção. Aí ela tem que ter um cuidado seguinte, que nem aquele caso que eu contei da oficina mecânica. Os 2 mecânicos, né, eles agiram corretamente, procurando alguém que não fosse,
mecânico, mas para fazer a parte administrativa. Ali foi eu que falhei, que eu não dei conta. A falha foi minha. Mas eles conseguiam sozinhos? Não conseguiram. Porque eles não tinham a visão. Eles eram CLTs. Se tornaram sócios, mas ainda com a cabeça de CLT. Então, a pessoa que quer empreender, ela tem que virar a chave. Eu acho que ela tem que virar a chave e falar assim, tá bom, eu sou o sócio agora. Só depende de mim fazer acontecer. Se eu não fizer, o dinheiro não vai entrar no final do mês. Eu não vou ter férias, eu não vou ter 13º, né? Ela tem que ter consciência disso. O meu horário não é só mais das 8 às 5, 8 às 6. Você vira o dono do seu tempo, mas ao mesmo tempo é você que tem que usar isso para fazer alguma coisa acontecer, né? Ó, uma vez eu fui eu tava nesse negócio de querer construir negócio paralelo e tal. Aí eu fui numa reunião de novos franqueados, né? De candidatos, né? A franqueados da Cacau Show. E aí me impactou muito o que a diretora lá estava explicando, os critérios que eles usavam para ser franqueado. Foi ali que eu, inclusive, decidi encerrar a minha Casa do Pão de Queijo. Porque ela falou o seguinte, olha, quem quer ser franqueado da Cacau Show tem que ser 100% do seu tempo, 100% da sua mente, pensando Cacau Show. Não aceitamos negócios paralelos. Ali eu já me descartei e já me gerou uma reflexão para o outro. Por isso que o outro não está tão bem. Por isso que o da Casa do Pão de Queijo não está indo tão bem. Então, assim, aí voltando ao assunto lá de multitarefas. Você quer empreender, você quer começar um negócio? Se dedique 100% a esse negócio. Não tenha outros negócios em conjunto, principalmente no começo. Se você conseguiu, iniciou 100%, ó, beleza, agora você tem um sócio que consiga levar aquilo e você não precisa mais de você, e você conseguir ir para outro, ok. Se não, volta naquele conselho do livro lá, faz uma coisa, né? Seja igual o homem mesmo, uma coisa de cada vez. No empreendimento, no empreendedorismo, eu vejo muito isso, né? Dá mais certo quando ele se dedica só àquilo, né? Pelo menos até amadurecer a coisa. E mesmo eu já tenho histórias de clientes, mesmo amadurecendo, a pessoa quis abrir um novo negócio e faliu. Ele volta pro dele. Então, eu acho que essa é a mensagem, assim, se dedica com exclusividade ao negócio que você está ali. A empresa é como se fosse um filho. Uhum. A mãe, quando, né, dá a luz ao filho, ela se dedica totalmente àquela situação. Né? Aquele bebê está se formando, né? Minhas filhas, uma já tem 19, outra já tem 17, mas eu ainda estou criando elas. Então demora. Empresa é a mesma coisa. Então exclusividade, né? Dedicação, constância, né, Aline, que você falou, Opa. constância. Para você ter constância, você só consegue quando você está fazendo uma única coisa, focada ali, ó. Foco laser. E é muito real isso, porque as pessoas tendem a romantizar, né? Achar que, saí da CLT, comecei a empreender, agora eu mando no meu tempo, agora eu faço do jeito que eu quiser. Se eu quiser começar às 10, eu vou começar às 10. Se eu quiser parar meio-dia, eu vou parar meio-dia. Na internet, e na verdade principalmente a internet tem muito isso, né? Os youtubers da vida, né? Estão ficando milionários, né? Então eles mostram uma ostentação, né? O próprio Pablo Marçal mesmo mostra que ele tem várias empresas, né? Só que ele não fica em nenhuma. Ele se já associa, entendeu, né? Ele se associa a sócios que realmente vai tocar o negócio, ele só entra ali com capital e com a mentoria dele. E a imagem, né? A marca. Mas ele mesmo não gerencia nenhuma. Sim. Então, o pessoal tem que se tocar disso. Não adianta falar, quero ser igual o Pablo Marçal, quero ter várias empresas. Mas você tem o capital social dele? Você tem a bala na agulha. Fica se comparando, né? Fica se comparando. Essa comparação que é muito perigosa, né? Sim. Então, é mais uma mensagem, não se comparar. É isso.
Muito E bom. tá disposto a pagar o preço, como eu falei, né? As pessoas romantizam tanto que elas não querem trabalhar no sábado e no domingo mais. Elas não querem virar uma noite sem dormir para ser entregue aquela coisa que foi proposta no dia seguinte. Porque, nossa, vai sair da CLT que não é para ficar trabalhando pra caramba, mas trabalha pra caramba, né? Muito mais, né? Principalmente no começo. Mas eu nem sei se é só no começo. Não, eu acho que. O Flávio Augusto fala que nós não vamos parar nunca mais. É. Eu no meu Eu escritório já até hoje. desiludi já de É. esperar isso daí. Tá tudo isso bem, a aí. gente mete a cara e vai, porque já não conto mais com isso. Tem vez que eu olho pro Lucas e falo assim, quando que a gente consegue parar? Ele fala, acho que não para, não. Tem que fazer igual eu fiz no negócio. Pra você parar, você desiste daquele negócio. É. Falar, não tá dando certo, cai fora, porque senão você vai prejudicar outras pessoas. Recalcula a rota e foca Recalcula a rota, no que é né? importante. Isso. Bom, Márcio, excelente reflexão. Quero muito agradecer aí. Obrigado por compartilhar sua história. O papo com você é muito bom. Obrigado, Como Lucas. sempre, todas as vezes. Aí quem gravado, muita gente vai poder ter é, muita coisa, muito conhecimento interessante que você passou. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. antes de finalizar, fala um pouquinho da Nobre Mais, o que ela resolve. Você já falou bastante aqui de tributação, contabilidade, mas deixa o pessoal de casa, aquele close ali, ó, deixa o pessoal de casa saber. Perfeito. Né? Então, vamos lá. Mas, se puder seguir a Nobre Mais, eu agradeço. Nobre.mais. A Nobre Mais, ela é uma empresa de consultoria. Ela faz desde a contabilidade, a abertura da sua empresa, a estruturação de holdings está muito em alta hoje. Fazemos planejamentos tributários, planejamento sucessório acoplado às holdings. Esse planejamento sucessório que a gente faz é visando você ter paz, né, tranquilidade em relação ao seu patrimônio para você deixar para os seus herdeiros com eficiência tributária. Porque hoje a gente sabe que um processo de inventário ele custa muito caro. Além dos custos advocatícios, tem os custos tributários. Então, esse é um dos trabalhos que a gente faz. E consultoria patrimonial em geral, né, visando a eficiência tributária, sempre com o intuito, né, de gerar uma economia tributária. Então, essa é a Nobre Mais. Hoje nós somos em 10 pessoas, entre contadores e advogados, né, e pessoal de TI para ajudar a gente nos trabalhos. E se você precisar de algum tema, alguma consultoria em relação a isso, se tiver com alguma dificuldade tributária, conte com a Nobre Mais. Será um prazer atender vocês. Muito bem, Márcio, muito obrigada pela sua presença, pela sua parceria, como sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço ali pela oportunidade, né? E eu fico muito feliz também com os convites. Gosto de falar sobre esses assuntos, né? E estou sempre à disposição de vocês, que vocês precisarem. Obrigada. Show de bola. Agradecemos a todos que acompanharam o ImpulsoCast. Não esquece de seguir o canal no YouTube, seguir no Instagram e acompanhe para mais papos de alto nível. Muito Estamos no obrigado. TikTok também, hein? Ah, é verdade.